Juízes capítulo 2. E subiu o anjo de o Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e dito: Nunca invalidarei meu concerto convosco, e quanto a vós outros, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes, derribareis seus altares. Mas vós outros não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: de diante de vossa face os não expelirei. Antes estarão a vossas ilhargas, e seus deuses vos serão por laço. E foi que, falando o anjo de o Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué enviado ao povo, foram-se os filhos de Israel, cada qual a sua herdade, a possuir a terra em herança. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram largo tempo depois de Josué, e viram toda aquela grande obra de o Senhor que fizera a Israel. Falecendo, porém, Josué, filho de Num, servo de o Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultando-o no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaás, e congregada toda aquela geração a seus pais, outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal em olhos de o Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia do redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira de o Senhor se acendeu contra Israel, e os deu em mão dos roubadores, e roubaram-os, e vendeu-os em mão de seus inimigos do redor, e não puderam mais parar perante a face de seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão de o Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em muito aperto. E despertou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes fornicaram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Assim se desviaram do caminho em que andaram seus pais, ouvindo os mandamentos de o Senhor, o que não fizeram assim. E quando o Senhor lhes despertava juízes, o Senhor era com o juiz, e livrava-os das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia por seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, era que, em o juiz falecendo, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam cair de suas obras, nem do seu duro caminho, pelo que a ira de o Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo traspassou meu concerto, que tinha mandado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais diante deles a ninguém das gentes, que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho de o Senhor, para por ele andarem,
como seus pais o guardaram ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas gentes, e não as desterrou logo, nem as entregou em mão de Josué.